Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo bíblico aqui no canal Escute e Reflita. É um prazer ter você aqui conosco para estudar a Palavra de Deus. O tema de hoje é muito interessante, fala, e tem a fé de Jesus. E esse é o penúltimo estudo da série do Seminário do Apocalipse. Então, é imperdível, gente. Já chama os amigos, já compartilha o link, deixa aquele like para o YouTube compartilhar também. E fique aqui conosco até o final, ok? Antes de começar, gostaria de pedir para o Elias fazer uma oração, por favor. Oramos. Grandioso Deus e querido Pai que está nos céus, Pai de amor, muito obrigado por mais uma semana decorrida, por ter nos guardado, por ter nos protegido. Amém. Pedimos agora, Pai, a Tua bênção, que estamos no Teu santo sábado, para que possamos estudar a Tua palavra, que Teu Santo Espírito nos capacite. Amém. Nós, Pai, não falamos por nós, mas sim imbuído pelo Teu Santo Espírito. Amém. E esse conhecimento, Pai, possa estar nos ajudando a cada dia mais e mais, e também ajudando aqueles, ó Pai, que um dia vão ouvir essa live e aqueles que estarão ouvindo. Amém. Que Teu Santo Espírito também toque essas pessoas, que elas também possam compreender este Evangelho verdadeiro. Tomamos agora em Tuas mãos, esteja com cada um de nós, com aqueles, ó Pai, que se encontram enfermos, também possam ser restaurados, aqueles que têm dificuldade, Tu sabes os problemas, por isso nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Pai de amor, esteja conosco, em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém. Meus amigos, Apocalipse 14, a partir do versículo 6 até o versículo 12, apresenta as 3 mensagens angélicas que a gente já abordou nesse curso, que são o Evangelho eterno sendo pregado a todos os que habitam sobre a terra numa mensagem apropriada para o tempo final. E esse pedaço ele termina assim: aqui está a perseverança dos santos. Algumas versões, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou fé em Jesus. Então aqui a palavra paciência ou perseverança indica o modo pelo qual os santos de Deus se mantêm fiéis aos mandamentos de Deus e à fé de Jesus. A fé de Jesus faz lembrar a intensidade e também a crença em todo o corpo da revelação das Escrituras, do Gênesis ao Apocalipse. E a fé em Jesus, ele faz pensar que o Evangelho chegou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Criador, foi Ele que, através do Espírito Santo, se revelou direta ou indiretamente em toda a história e depois encarnou e depois ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Então, a característica do povo de Deus é uma vida de obediência aos mandamentos e também uma fé nas Escrituras, que é a revelação de Deus, né? A fé em Jesus Cristo. Então, algumas versões bíblicas falam fé de Jesus, outras falam fé em Jesus. Tá? Mas, enfim, o que acontece? O mundo religioso, quem não confessa Jesus Cristo, né, não tem a virtude para poder alcançar a vida eterna. Né? É complicado. Mas, dentro do grupo que confessa que é Jesus Cristo, que aceita Jesus Cristo, existe, né, uma hipocrisia muito grande. É uma representação teatro. Fala que aceita Jesus Cristo, mas não aceita de fato e de verdade. Por quê? Porque a fé não é segundo as Escrituras. Né? Jesus Cristo falou lá em Lucas 6,46: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas por que vocês não fazem o que eu vos mando? Quando o jovem rico perguntou para Cristo: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim: por que me chamas bom? Bom é um só que é Deus, mas se quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E naquele dia, muitos dirão: Senhor, nós profetizamos em Teu nome fizemos muitos milagres, mas eu vos direi, não vos conheço, porque praticais a iniquidade. E Jesus Cristo falou: olha, não julguem que eu vim abolir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas vim cumprir. E hoje, no mundo que se diz cristão, existe essa crença, tá, de que os mandamentos não são para ser obedecidos, porque isso é coisa do Velho Testamento, que isso é coisa do passado. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que se diz cristão e evangélico, ele nega a fé de Jesus e nega a fé em Jesus.
Tá? Romanos diz assim: não são simples ouvidores da lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ou seja, na hora de Jesus Cristo aplicar a justiça dele, que aí chama de justificação pela fé, é quem obedece os mandamentos que vão ser justificados. E nenhuma profecia é de particular interpretação. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. E conforme o Espírito Santo revelava aos profetas eventos da salvação futura, eles prestavam muita atenção para entender como que isso ia acontecer e como isso ia se desenrolar para escrever para a gente, para que a gente pudesse compreender que Deus ia agir na história para poder salvar. Tá? Então, as Escrituras, elas têm um caminho para a salvação. Elas mostram o caminho para a salvação. Elas colocam... muitas vezes ela não é fácil de ser entendida porque ela coloca dois aspectos, parecem que se confrontam, mas é para você complementar a sua compreensão e o seu entendimento sobre o plano da salvação. Tá? Então, o estudo de hoje vai discorrer sobre o segundo aspecto da característica do povo remanescente, que é fé de Jesus ou fé em Jesus. A gente vai estudar mais textos que ajudam a gente ampliar essa compreensão. Muita atenção, hoje vai ter muitos textos bíblicos e a gente vai, inclusive esse tema, ele vai ser dividido em duas partes. A parte 1, tá, que é essa estudo de hoje. Semana que vem a gente vai retomar no tema para ampliar ainda mais. Muito bom. E para nos ajudar aqui, temos a Simone, né? E o Elias. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Para a primeira pergunta, Simone, a Bíblia, ela é a palavra inspirada de Deus. De acordo com 2 Timóteo 3, de 15 a 17, e é a regra única, né? Completa e suficiente de nossa fé e de nossas ações. Fale um pouquinho para a gente, Simone, discorra um pouco a respeito disso, por favor. Então, vamos ver em João, né? São João 5:39. Posso ler. Ok. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aqui quem disse foi Jesus, né? Que disse esta passagem. Então, se nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, que toda ela é inspirada por Deus, ela é única, a regra da Bíblia é única, não existe regra de Newton, regra disso, regra de fulano, não. É a regra de Deus. Então, de Gênesis e Apocalipse foi Deus quem colocou tudo. Por isso o homem não pode tirar nem acrescentar. Então, sabendo disso, nós precisamos examinar. Nós precisamos estudar. Aqui, quando diz examinar as Escrituras, não é para só ler. Ler, você lê tudo. Você lê jornal, você lê gibi, você lê um folheto, um papel, um encarte de supermercado. Você lê. Aqui é para examinar, estudar. É para estudarmos a palavra de Deus. Porque aí nós teremos o quê? A sabedoria para discernirmos o certo do errado e para seguirmos a Deus. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser única em nossa vida. Então não posso ler outros livros? É lógico que você pode. Você estuda, nós estudamos, nós lemos, nós vivemos. Mas, em primeiro lugar, para ler, é a palavra de Deus, não é? Ela foi inspirada por Deus. E aqui também, leia para nós Atos 17:11, Lília, e José Apocalipse 1:3. Atos 17:11. Isso. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então, os cristãos nobres, os mais nobres, eles estudavam diariamente a Bíblia, a santa palavra de Deus. Então, eles eram o quê? Sábios, eles eram educados, eles eram entendidos. Então, eles buscavam sabedoria onde? Na palavra de Deus. E também vamos ver o que diz para nós Apocalipse 1:3.
Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós vimos que os cristãos nobres da época, né, eles estudavam diariamente a Bíblia e a bênção deles era esta. Eles tinham esta bênção que o José acabou de ler para nós. Então, vale a pena nós estudarmos a palavra de Deus, nós examinarmos a palavra de Deus. Muito obrigada, prima. Então, no estudo de hoje, a gente vai fazer como se fosse uma recapitulação do que foi visto nos outros estudos. Então, a gente vai estar vendo doutrinas básicas. Então, a primeira doutrina foi: a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Agora, a segunda doutrina, que o José vai nos ajudar, é que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, nosso único e suficiente mediador. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. Então, a Bíblia, ela apresenta o ser humano como pecador necessitando da graça de Deus. Aqui em João 8,44 diz assim: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, Jesus Cristo aqui, ele está qualificando Satanás como o pai da mentira, como mentiroso e homicida desde o princípio. Foi Satanás que apareceu no formato de uma cobra, que falou para Eva assim: certamente não morrereis, pode comer da árvore. E ao desobedecer da ordem clara de Deus, que não era para comer daquele fruto, né, e comeram tanto Eva quanto Adão, eles se tornaram pecadores. E o salário do pecado é a morte. E a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, quando Adão e Eva pecaram contra Deus, ouvindo Satanás, que era mentiroso desde o princípio, que já desceu para cá, né, com ação muito assim perniciosa para destruir a nossa felicidade, a nossa vida, e que ele arrebanhou Adão e Eva, aí veio Deus no plano da salvação para tentar restaurar. Mas ali já estava o mal. E você vê, o primeiro casal teve um filho, depois teve o segundo filho. O primeiro filho desse mundo aqui matou o irmão. Ou seja, aquela coisa ruim do espírito homicida de Satanás sendo instalado aqui na Terra. Tá? Então, o que acontece? Nós somos pecadores, necessitados da graça de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa sejamos salvos. Tá? Então, no processo da salvação, de reconhecimento de Deus como de Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a gente tem que se reconhecer como pecador. Porque a morte de Jesus Cristo veio para pagar os nossos pecados e conceder a vida que nós tínhamos perdido. Então, a gente vai ler aqui Atos, 1 João 1, versículo 8 e o versículo 10. E vamos ler também Isaías 59, versículo 1 e 2. Então, 1 João 1, 8 e 10 diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Exatamente. Se a pessoa diz que não tem pecado, se ela não se reconhece como pecador, né, a palavra de Deus não está nela. Porque a definição de pecado é a transgressão da lei, o que não provém de fé é pecado, tá? E colocando os seres humanos como pecadores, a pessoa que não diz que não tem pecado, ele já nega o diagnóstico que Deus fez, nega a história, nega a revelação, nega tudo. Tá? Então, Isaías 59, versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Então, ao mesmo tempo que Deus está disposto a salvar, os nossos pecados são um problema que a gente tem que confessar e abandonar. Tá? E o caminho da salvação? Atos 16, versículo 31. Diz o seguinte: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
Então, a crença em Jesus Cristo e o batismo são condições, né, que Deus coloca para a nossa salvação. João 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo se colocando como a referência de verdade e vida que conduz ao Pai. E Atos 3:19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependimento é tristeza pelo ato errado que você conheceu. O reconhecimento de que a palavra de Deus é a verdade. Converter é você mudar o seu caminho. Tá? Então, 1 João 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você confessa: Senhor Deus, eu me reconheço como pecador, eu me arrependo dos meus erros, a tua lei é a verdade, a tua lei me condena à minha idolatria, à minha desonra a pai e mãe, ao meu furto, à minha cobiça, tá? Eu tomei o teu nome em vão, eu não guardei o teu sábado, por favor, me perdoa. Aí você reconhece seu erro, se apresenta como pecador. Deus tem a virtude em Jesus Cristo para te perdoar, porque ele assumiu os nossos pecados e pagou a punição para eles, e você sai justificado. Né? Então, você reconhecer o seu erro é complicado. Se você não reconhece o erro, o princípio da rebelião está dentro de você. Deus leva você para o céu, você vai levantar a mão: não, isso não está certo, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você reconhece como pecador, o pecado para você não é um problema, você vai ver, você vai recomeçar o ciclo da maldade no mundo. Né? 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tá? Existe religião grande e formalmente conhecida no mundo todo que diz assim: não é para se chegar a Jesus Cristo, não. Você pode ser muito metido, você pode ser muito ousado. E a palavra de Deus, você tem que chegar com fé, com ousadia junto ao trono da graça. A sua fé é qual âncora da alma, que entra até o segundo véu lá no Santíssimo. Então, quer dizer, Jesus Cristo fala: chegai-vos com ousadia. Né? Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fala para você exercer fé, para você se achegar, para você confessar, para você buscar Jesus Cristo. Né? E diz: não, você não pode ir a Jesus Cristo diretamente, vem pelos intermediários, vem pela igreja. Né? Quando as escrituras falam assim: olha, fecha a tua porta, ora teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Tá? Então, Jesus Cristo é nosso único, suficiente Salvador, e ele é o caminho que se chega a Deus. E você se aproxima a Jesus Cristo pela fé. E se você não souber orar como convém, o Espírito Santo conversa as suas palavras com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo sabe qual é a mente de Deus. Ele converte a sua oração nas palavras e na intensidade que é aceitável por Jesus Cristo. Então, gente, esse negócio de que você não pode se achegar a Deus, que precisa de outra situação, além de Jesus Cristo, alguma outra coisa para te salvar, não. Jesus Cristo é nosso único, suficiente Salvador, nosso mediador, e nossa fé está depositada nele. Tá? Então, nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A ação de Jesus Cristo faz com que a gente fique reconciliado e tenha paz com Deus. Muito bom. Ficou otimamente explicado essa segunda doutrina de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e nosso único e suficiente mediador. E agora, Elias, nos ajude, por favor, na terceira doutrina, que é: todo crente ele tem o privilégio de falar com Deus por meio da oração. Então, esse é um grande privilégio que nós temos hoje por causa de Jesus Cristo. Se não fosse Jesus Cristo ter vindo e morrido na cruz por nós, hoje nós talvez não teria esse privilégio, porque é através de Jesus Cristo é que a nossa oração chega até o Pai. Porque quando nós pedimos a Jesus Cristo, né, ali ele chega até o Pai e fala assim: Pai, aqui, ó, aqui estão minhas marcas, eu morri por eles. Então, onde Deus vê ali o grande sacrifício que o seu Filho fez em prol de nós pecadores. E aqui nós vemos também na Bíblia, fala ali, quando estavam ali os discípulos reunidos com Jesus,
os discípulos pediram, falaram assim, mestre, ensina-nos a orar, porque nós não sabemos como orar. Aí Jesus ensinou aqui aquela oração modelo, né, a oração do Pai Nosso. Ela fala muito claro, né, Pai Nosso que está, é uma oração modelo ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo para que aprendamos como orar, que ela está escrito lá em São Mateus, de 6, de 9 a 13. Essa é a oração modelo que Jesus ensinou e que devemos estar orando, porque é uma oração que nós deveríamos estar falando lá sempre. Todo mundo realmente é uma oração que todo mundo sabe de cor, né? O Pai Nosso. E se nós analisarmos cada palavra dessa oração, se seguirmos realmente o que está ali, a nossa vida realmente é outra, é mudada, né? E orar é mais do que rezar, né? E lá em São Mateus 6, 7 e 8, né? Também é o ato de abrir o nosso coração a Deus como a um amigo. A oração é como se você abre o seu coração diretamente como um amigo. Por exemplo, vamos supor, eu e o José estamos conversando. É você mesmo, na coisa de você chegar a Deus e conversar com Deus, falar diretamente com Deus, pedindo para que Ele possa te ouvir. E dizer-lhe com nossas próprias palavras o que necessitamos. Então, realmente, nós temos que buscar a Deus e falar daquilo que precisamos. Abrir o nosso coração, falar para Ele, Senhor, eu estou precisando disso, 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 mas seja feita a tua vontade, né? Nos ajude. E ainda vem falando que São Pedro ensinou que o único nome que deveríamos invocar é o nome de Jesus. Por isso deveríamos fazer a oração do Pai Nosso em nome de Jesus, o Senhor, e o Senhor prometeu. Então nós vemos claramente que quando os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Hoje, muitas vezes, nós não somos atendidos porque nós oramos pedindo mal. Muitas vezes pedimos coisas que venham satisfazer a nossa vida material aqui neste mundo. Nós temos que pedir coisas que vai fazer bem para nós, em nosso cotidiano, e para ajudar também o nosso próximo. Então, nosso Deus, Ele ouve as nossas orações. Ele sabe de todas as coisas. Aqui tem um versículo, Lília, são dois aqui. São João 14, 14, e depois São João 16, 24. Você poderia ler para nós? Sim. São João 14, 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E São João 16, 24 diz: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nossa, é muito, muito claro, né? A Bíblia fala que nós devemos pedir. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu os atenderei. Então, quer dizer, temos que pedir no nome de Jesus Cristo. Por que ir a terceiros se podemos ir direto à fonte? Por que ir a intermediários? É como se você fosse... Nós temos uma empresa, né, numa empresa, e ali tem uma pessoa e tem o patrão. Se eu posso falar diretamente com o patrão, por que eu vou falar com uma outra pessoa? Se o patrão pode resolver diretamente. Mas tem pessoas também, como um encarregado, um gerente, que ele também pode resolver. Como ele tem muitas vezes, ele fala assim, não, isso eu não posso resolver. Você tem que ir direto ao patrão e ver com ele. Ou ele vai e seja o intermediário e fala por você se pode ou não. Então, Jesus, ele é o nosso intercessor. Eu chego até ele, ele leva até o Pai e eles nos atendem. E aqui, você viu ali São João 16, 24? Né? Nós devemos pedir. Até agora, vocês não pediram nada, mas se pedirdes, eu atendereis para que vocês sejam o quê? Alegres, felizes. Então, Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-lhe-vos-á. Então, nós devemos pedir, ir direto a Ele, mas com sinceridade. Abrir o nosso coração, falar com Ele como o nosso melhor amigo. Mas, Senhor, eu estou precisando, me ajude. Quantas vezes, né, em minhas orações, orando, e Deus tem atendido ali, eu nem tenho terminado a oração, Deus já ter me atendido. Então, Deus sabe do que você precisa.
Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer ver de você, de mim, falar diretamente para Ele, para ver se eu estou realmente querendo isso, aquilo que Ele nos ajuda. Então nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que buscar o nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu na cruz por mim. Então todos nós temos esse privilégio de falar com Jesus. Todos nós. Nós temos que crer. Temos que crer. Temos que confiar. E temos a certeza que Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ouvir. Amém. Quer falar alguma coisa, Simone? Não? Ok. Muito bem. Muito obrigada, Elias. E, Simone, a quarta doutrina que estamos vendo agora é que Jesus voltará em glória e majestade, de acordo com Mateus 24, versos 30 e 31, para buscar aqueles que comprou com o seu sangue e que o aceitaram como seu Salvador. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sim. Aqui vem dizendo sobre a bem-aventurança, né? Bem-aventurada esperança dos crentes, daqueles que creem realmente que Jesus voltará. Esta é a nossa esperança e até a nossa certeza, o que nos motiva, o que nos dá força para seguirmos neste mundo, né? Onde cada vez está pior. Não adianta nós falarmos que irá melhorar. Nós temos um mal, né, em nós que quando está mais ameno, assim, quando está mais ou menos o mundo, a gente já quer ficar por aqui mesmo, mas não. Nós estamos o quê? Preparados, sendo preparados dia a dia para irmos embora, para nos encontrarmos com o nosso Jesus, com o nosso Salvador nos ares, né? E ele sim, ele nos comprou com o sangue dele. Ele morreu na cruz por nós. Ele nos resgatou. E ele foi ressuscitado. E também ele ressuscitará os que são fiéis e já serão ressuscitados, transformados. E os vivos que estiverem aqui neste mundo também serão transformados. E haverá uma união dos fiéis. Já pensou que coisa linda? Aquela pessoa que nós perdemos lá atrás, que já descansa no Senhor, nós poderemos reencontrá-lo, mas somente quando Jesus vier nos buscar, quando o nosso Salvador voltar em glória e majestade para nos buscar. Jesus Cristo, né? Porque até então, né, quem estiver morto está dormindo o sono da morte, aguardando Jesus, e os que estiverem vivos, os fiéis, né, os mortos fiéis estarão aguardando Jesus, e os vivos fiéis serão transformados. Será muito lindo, né? E haverá também o castigo para aqueles que não aceitaram a Jesus. Nós já estudamos aqui, né, como está sendo, as duas lições são uma apêndice, né? Estamos fazendo uma varredura, pode-se dizer, de todo o curso que nós fizemos, e nós sabemos que quando Jesus voltar em majestade, em glória, e buscar aqueles que foram fiéis, aqueles que o aceitaram, nós ficaremos 1000 anos com ele no céu. Logo depois descerá a Nova Jerusalém, a cidade, né, a Nova Jerusalém, onde aqueles que não aceitaram, que tiveram tanta chance, que ouviram, e tiveram em suas mãos o guia, que é a Bíblia, a oportunidade, principalmente todos os sábados, né? O seu canal dá essa oportunidade àquelas pessoas que não conhecem, ou que se afastaram por um motivo ou outro, para se arrepender. Mas aqueles que de jeito nenhum não quiseram se arrepender, quiseram ficar do lado do mal. Existem dois senhores, o mal, que é o nosso inimigo, e Deus, Jesus, o nosso Salvador. Então, eles também receberão um castigo. Aqui vem dizendo que será o castigo final, né? Quando eles serão queimados e assim acabará. Mas nós, sim, estamos aguardando ansiosos a volta do nosso Salvador. E eu quero convidar a Lília para ler para nós Apocalipse 1:7, porque nós também não podemos ser enganados, né? Pelo que nós estamos vendo aqui, ó, pelos cumprimentos finais das profecias, não tardará, o nosso Salvador irá voltar. Mas Satanás, o diabo, o nosso inimigo voraz, né? Mortal, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo com que muitos
sejam enganados. Então, nós vamos ver aqui que se disserem, olha, Jesus voltou lá, não creiam. Ah, Jesus voltou em tal país, também não creiam. Porque nós vamos ver quem verá e como nosso Salvador voltará. Vamos recapitular mais uma vez como será esta volta triunfal do nosso Salvador. Leia para nós, Lília, Apocalipse 1:7. Ok. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Amém. Então, aqui vem dizendo que, quando o nosso Salvador voltar, todo o olho verá. Todos, até os que traspassaram ele. Quem são estes? Aqueles que o mataram. Aqueles que enfiaram a lança no seu lado esquerdo. Aqueles que cravaram pregos nas mãos e nos pés do nosso Salvador. Que só veio fazer amor, só veio trazer amor neste mundo. Fazer com que as pessoas se amem cada vez mais. Veio nos amar com amor verdadeiro e nos resgatar deste mundo do mal. Então, todo olho verá e ele virá com as nuvens dos céus. Não tem como, se seguirmos o que está na Bíblia, nós não seremos enganados. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ficar fiéis até o fim, quando ele vir nos buscar. Amém. Muito obrigada, prima, por nos esclarecer mais uma doutrina que Jesus voltará em glória e majestade. E agora, para a quinta doutrina, José, os 10 mandamentos, eles conservam a sua vigência e constituem, mediante o poder de Cristo operando no coração do convertido, a norma de conduta da nova vida em Cristo. Então, os mandamentos, eles não são abolidos, eles não são retirados, eles não são excluídos, eles não são destruídos. Aquela lei que Deus escreveu em tábuas de pedra, tá? Ela tem um original escritas no céu que se mantém perpetuamente, e é mediante aquela lei que nós seremos julgados. A Bíblia diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Então, nós somos salvos pela graça e pela fé. A graça e a fé anulam a lei de Deus? O que diz Romanos 3, versículo 31? Anulamos, pois, a graça de Deus pela fé? Não. Antes confirmamos a lei. Lê, Lili. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, é porque eu sou salvo pela graça que a lei de Deus é anulada? Não. É promessa do novo concerto, como diz as Escrituras, aí vem dias, diz o Senhor, e que escreverei as minhas leis no vosso coração e imprimirei em vossas mentes. É promessa do novo concerto. Tá? Então, ao mesmo tempo que a gente é salvo pela fé, a fé de Jesus, ou a fé em Jesus, ela ensina a obediência aos mandamentos. E que os mandamentos vão ser impressos dentro do seu ser. E assim você vai ser um pequeno Jesus. Por isso fala cristão, seguidor de Jesus Cristo. Você é uma pessoa obediente a Deus, que a lei de Deus vai estar dentro de você. Não é para você sair lutando contra a lei de Deus. Tá? Porque as pessoas que ensinarem a desobediência vão ser mínimos no reino de Deus. E muitos deles nem vão estar lá. Tá? Mas a gente tem a lei de Deus é uma referência para o caráter, é um padrão para a ordem, justiça e estabilidade social. Tá? Quando Jesus Cristo se deparou com aquela pecadora que foi pega em adultério, que ele começou a escrever algumas coisas na areia e que as pessoas começaram a olhar e se afastar, depois ele falou assim, ninguém te condenou? Ele falou, não, mestre. Aí ele falou assim, então vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Ou seja, Jesus Cristo perdoou, mas falou para ela, vai e não peques mais. Se a lei de Deus pudesse ser abolida ou tirada, os seus efeitos não fossem aplicados, Jesus Cristo não precisava ter morrido. Por quê? Quando Adão e Eva pecou, que eles comeram a fruta que Deus disse que era para eles não comerem, bastava Deus ter falado assim, ó, esquece isso.
isso aí não vai dar em nada não, e ficava por isso mesmo. Mas não foi assim que Deus tratou. Falou assim, vamos matar o cordeiro. Se tivesse um jeito de perdoar pecados e Deus desculpar a gente sem precisar sacrificar o filho, ele ia fazer. Ele não ia sacrificar Jesus Cristo pelos nossos pecados. É porque a transgressão da lei de Deus exige a morte. E Deus não afastou a lei, ele manteve a lei. Então, quando você peca, o salário do seu pecado é a morte. Isso aí é a definição divina. E a gente corre para Jesus Cristo para obter o perdão, para poder tentar se salvar, mesmo sendo pecadores. Mas quando Deus opera na sua vida, o pecado sai e você anda na lei de Deus. Tá? Os 10 mandamentos, segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas e não as servirás. O que Deus está falando para você é assim, ó, não te curve perante imagem de escultura. Não é outra coisa não é fantasia não. É para você não fazer imagens, não cultuar imagens, não adorar imagens, não venerar imagens. O mandamento é esse. E na lei de Deus tem uma sabedoria que muitas vezes você não alcança, que a gente não compreende. A pessoa acha que, não, eu vou me curvar perante uma imagem de escultura que isso aí não pega nada. Se Deus falou que pega, é porque pega. Isso tem consequências e desdobramentos que vão além da sua compreensão. Na formação do seu ser, na formação do seu caráter, tá? na consciência que você tem de Deus. Tudo isso interfere. Você pensa que não tem a ver, mas tem. Você ama Deus, você tem a fé de Jesus, não vai se curvar perante imagens. Né? O quarto mandamento fala assim, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ele não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro, nem teu animal. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, o mar, a terra, tudo que neles há. Remete à criação. E abençoou, santificou e descansou no 7º dia. Tá? Então, os mandamentos foi dado porque Deus é o Criador. E ele abençoou, descansou e santificou. Tá? E quando você obedece a Deus, você está manifestando na sua vida um sinal de lealdade. Aí as pessoas perguntam assim, mas Jesus Cristo guardou o sábado? Guardou. A mãe de Jesus Cristo, os amigos de Jesus Cristo, os parentes de Jesus guardavam, guardou. Os discípulos, as apóstolos guardaram o sábado? Guardou. É mandamento de Deus guardar o sábado? É. Tá? Vamos ler essas passagens aqui. Ali vai começar aqui em Lucas 4, 16, depois o 31, depois o capítulo 23, 54 e 55. E eu vou para o Atos, que tem vários textos de Atos que falam sobre a guarda do sábado. Tá, eu vou lendo. Lucas 4, versos 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Está falando de Jesus aqui, tá? Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Capítulo Lucas 23, 54. 23, 54. Era o dia da preparação, e começava o sábado. Até o 56. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Viu aí? Descansaram segundo o mandamento. As mulheres que acompanhavam Jesus e seus discípulos guardavam o sábado. Olha o que diz em Atos capítulo 13, versículo 14. Agora já na realidade evangélica, tá, gente? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhes, irmãos, tens algumas palavras de exortação para o povo? Dizei-a. Tá? Então, na realidade evangélica, na Perge, na Antioquia, na Psídia, né, conforme Paulo ia passando, ele adorava a Deus, participava do culto do sábado como era antes e como é hoje. Tá? Versículo 42. Olha só.
Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem essas mesmas palavras. Versículo 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ó, no sábado seguinte. Atos capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz lá. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Tá? Aquela realidade do sábado, você ir para a sinagoga e ler a palavra, quando não tinha sinagoga, eles procuravam um lugar, tá? Aqui, no caso, aqui era junto de rio, e o culto a Deus no sábado, guardando o mandamento, continuou, tá? Na era cristã. Capítulo 17, versículo 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Era a cultura do apóstolo Paulo guardar os sábados, tá? O mandamento de Deus. Capítulo 18, de 1 a 3. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Ó, o evangelho sendo levado aos gentios. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E, gente, abre os ouvidos para a voz do Espírito Santo. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Era o dia que ele frequentava a sinagoga, era o dia que ele frequentava a igreja. Era o sábado. Tá? Hebreus 4, versículo 9, versículo 4. 4, 9 e 10, né? Isso. Não, Hebreus 4, versículo 9. Tá. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Verso 10. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Isso. O original fala assim, gente, inclusive grandes versões. E resta um repouso sabático para o povo de Deus. E o verso 4 diz, porque em certo lugar, assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. Quando fala assim, gente, em certo lugar, diz no tocante ao 7º dia para guardar, é os mandamentos, tá? E aqui, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Quando você entra no descanso de Deus, no sábado, você descansa das suas obras. Hebreus, capítulo 4, versículo 4, 9 e 10. Jesus Cristo, falando da destruição de Jerusalém, fala assim, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Tá? O mandamento do sábado, ele tem consequências escatológicas grandíssimas. A gente já explicou no curso do Apocalipse aqui. Quem não aceita o sábado já está predisposto a estar o sinal da besta, que é o sinal daquele poder que é o prolongamento do Império Romano, que é a Igreja Papal, que no capítulo 8 de Daniel é apresentado como um chifre pequeno, que é um estado desse tamanho entre aqueles chifres que são os países da Europa, que é também uma mulher sentada numa besta, ou seja, uma igreja que está em cima do Estado, tá? Que está no lugar das 7 colinas. Ele mudou a lei de Deus, ele tirou o 2º mandamento que falava de orar em mais escultura e tirou o sábado jogando para o domingo. Então, quando você aceita a autoridade da besta, você já está predisposto a rejeitar o sábado e vai ser marcado para a pior praga que vai acontecer no final dos tempos, que Deus vai aplicar, né, a sua ira sem mistura de misericórdia sobre Satanás e seus anjos e sobre aqueles que adorarem a besta. Então, guardar o sábado tem dimensões escatológicas grandíssimas. Se você não aceita o sábado, se você não aceita a lei, você não sabe o que é o sinal da besta, nem o sinal de Deus para o final dos tempos. Você não sabe qual é a diferença dos 144 mil para aqueles que vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque Satanás diz assim, a lei não tem importância. A profecia diz assim, e ele mudará os tempos e a lei, perseguirá os santos do Altíssimo e falar blasfêmias contra Deus. Você não sabe que o sinal de Deus é o sábado? Você vai ficar achando que é marca, que é não sei o quê, que é não sei o quê. Você vai encontrar um significado fora
das Escrituras. As Escrituras se interpretam. Quando Deus fala assim, porém os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus que o santifica, ele estava colocando o sábado como uma marca. Quando você fala assim, eu sou adventista do sétimo dia, você está falando assim, eu guardo o sábado de Deus, eu estou sendo marcado por Deus, santificado por ele. Você está dizendo, eu não aceito a marca de autoridade humana, nem a sexta-feira do mundo muçulmano, e nem o domingo do mundo pseudo-cristão que adulterou com o mundo, né, que fornicou com os governos da terra e pegou o domingo pagão e jogou para dentro da igreja. Então, os mandamentos de Deus são válidos, o sábado é válido, todos os mandamentos são válidos, de imagem, de tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, de honrar pai e mãe, de não matar, não roubar, não adulterar. Então, a característica da fé de Jesus é a obediência aos mandamentos. Isso, muito bom. E só complementando aqui a questão do segundo mandamento que fala, não farás para ti imagem de escultura, não foi lido, mas eu vou ler aqui, que não são palavras minhas. Não as, está em Êxodo 20, versos 5 e 6, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Amém. Muito bom. Agora, a sexta doutrina que vamos estudar é recapitular, né? Os mortos estão inconscientes até a ressurreição. Fala pra gente um pouco isso, Elias, por favor. É um estudo que nós já até, né, fizemos aí, e realmente é uma recapitulação. E esse estudo ele é muito interessante para nós, porque muitas vezes tem pessoas que acham que a pessoa morreu, mas você pode falar com ela, que ela vai te ouvir, ela está te vendo, né? Muitas vezes, hoje ela está melhor do que nós, porque está lá no céu, ela está intercedendo por nós. Quer dizer, isso não é fato verídico, não é verdadeiro, porque Jesus disse que quando nós morremos, nós voltamos ao pó da terra, quer dizer, o nosso fôlego de vida, ele volta para Deus. Nós, quando Jesus soprou em nossas narinas, nós passamos a ser alma vivente. O nosso corpo, que é pó da terra, ele volta ao pó da terra. A Bíblia é muito clara, que vem falando sobre isso aí. E então os mortos, aqueles que morreram, ele não sabe de coisa nenhuma. A própria Bíblia fala claramente sobre isso. Então, para que, né, acreditar que uma pessoa morreu, ela pode interceder por você, ela está olhando por você? Então, são crenças pagãs. São crenças pagãs. E uma vez eu perguntei, um certo católico, por que a missa do sétimo dia? É porque é um empurrãozinho, porque a pessoa não teve tempo de se preparar, então ela está ali no purgatório, aí faz a missa do sétimo dia, ela é empurrada, ela vai para o céu. Eu falei assim, mas onde está escrito isso? Onde existe essa doutrina que realmente pode-se fazer isso? Que a Bíblia não fala dessa maneira, que você tem oportunidade enquanto você está vivo. Depois que morreu, acabou, não tem mais oportunidade, não tem mais chance. Morreu, acabou. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar. Mas aqueles que fizeram o bem e aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles vão ressuscitar para Jesus Cristo. Mas aqueles que não fizeram nada com Cristo, então esses serão exterminados e lançados ao fogo, ao lago do fogo. Nós estudamos um estudo passado que falou claramente sobre os ímpios. Então, os mortos não sabem de coisa alguma. Então, nós vamos ler aqui uma passagem. Lília, lê para nós Eclesiastes 9, 5 e 6. Olha só o que esse verso diz claramente. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então nós vemos, nós como vivos, nós sabemos que vão morrer. Isso nós sabemos, porque estamos vivos. Mas no momento que morreu, você viu, ele não sabe nada, não sabe mais nada.
Porque ali fala que a sua memória jaz no esquecimento, não terá recompensa nenhuma. Assim, não fala assim que ele não terá recompensa nenhuma, porque lá ele está lá guardado, porque ele não sabe de coisa nenhuma mais. Ele não se sabe mais o que está passando por ele, porque ele ali morreu, acabou. Só quando Jesus Cristo voltar e dar a ordem da ressurreição, aí sim, vamos saber se vamos para Cristo ou para o fogo eterno, né? E Jesus falou de 2 ressurreições, separadas por 1 milênio. Na segunda vinda de Jesus, ressuscitarão os fiéis, esta é a primeira ressurreição. Irão com ele, né? E vem falando aqui também que nesse dia Deus nos dará a imortalidade como um dom por intermédio de Cristo. Quer dizer, quando Jesus Cristo retornar a este mundo, ele vai ressuscitar a todos. Todos eles vão ver Jesus Cristo voltar. Mas os ímpios que não quiseram nada com Cristo, eles vão tornar a morrer. Aí vai haver aquele milênio que nós estudamos sobre os humanos, que estarão ali aguardando o seu final, o juiz final deles, que Deus o dará a sua sentença. Mas aqueles que se prepararam, logo serão transformados e irão com Cristo para o céu. Lê para nós também, Lília, Isaías 26:19. Sim. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então aqui fala os vossos mortos, aqueles que se morreram o quê? Em Cristo. Aqueles que morreram em Cristo. Né? Os vossos mortos e também o meu cadáver. Eles viverão quando Jesus der ali a ordem da ressurreição. Só Deus, só Jesus pode te dar essa ordem. Só Ele tem o poder da morte. Porque Ele venceu. Ele morreu e no terceiro dia ressuscitou. Ali Ele teve o poder da morte. E a Bíblia fala que é o último a ser vencido, é a morte. É a última a ser vencida. Porque é onde que Jesus vai dar ali no nosso galardão, na ressurreição. Aonde ele fala assim, que já não vai haver mais nem dor, nem sofrimento, e não haverá mais morte. Agora, imaginamos nós, né? Um mundo lá preparado por Deus, né? O céu ali preparado, Jesus foi preparar este lugar, um lugar onde não há nada disso. Hoje nós vivemos neste mundo terrível, sofrimentos, dores, perdas, tudo. Aí Jesus disse, preparai-vos, porque eu vou preparar lugar para vocês. Então, meus queridos, vale a pena. Vale a pena vocês que estão assistindo, vale a pena aqueles que vão assistir, vale a pena ter uma vida íntima com Cristo. Vale a pena de nós entregarmos a nossa vida a Ele. Vale a pena de estarmos com Ele para que o amanhã possamos estar com Ele nas mansões celestiais. Amém. Então, um parênteses. Tipo aqui, quando Isaías falou, nós vemos que ele estava vivo, é óbvio, né? E o que ele disse? Quando ele disse que os mortos e também o meu cadáver, ele já estava dizendo que ele iria morrer. E que também ele seria ressuscitado na primeira ressurreição. Então, a Bíblia é muito verdadeira. Ela mostra todo um pedacinho, é um pontinho aqui, um pontinho ali, que faz com que entendamos como é grande e magnífica a palavra de Deus e verdadeira, né? Isso. Muito obrigada, Simone. E agora, indo para a 7ª doutrina, que fala que Deus, o Pai, o Deus verdadeiro e vivo, é a primeira pessoa da divindade, ou da trindade, né? Simone, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, nós vemos aqui que Ele é o nosso Pai Celestial. Isso nós vemos em Mateus 6, 6 e 9. E por Jesus Cristo, Ele criou todas as coisas. Então, Ele junto com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, Ele criou todas as coisas. Ele criou para o Filho, né? Então, nota-se que Ele, aqui nós percebemos que Ele é o Deus. Nós estamos começando pelo Pai, um verdadeiro Deus, que tinha um filho
e um ajudador auxiliador pelo Espírito Santo. Então, eu vou pedir para você, Lilian, que leia para nós Filipenses 1:2. Sim. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo, né? Aqui, quando a pessoa escreveu, ele disse graça e paz. Foi João, né? Se eu não estou enganada, né? Graça e paz, né? Da parte de Deus, o nosso Pai, é Paulo, né? Desculpa, apóstolo Paulo, né? O nosso Pai celestial, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo. E então, eu quero pedir você que leia também Hebreus 1, de 1 a 3. Hebreus 1, de 1 a 3. E José, leia Mateus 28, 18 e 19. Hebreus 1, de 1 a 3. Havendo Isso. Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aí nós vemos por que Satanás tem tanto ódio no nosso Salvador. Porque ele tem tanto ódio de nós. Porque o universo, eu e você, fomos feitos para ser regidos e guiados por Jesus. Ele é, desde o início, o nosso Salvador. Ele sempre estaria conosco. Este mundo foi feito para ele reger. Mas um dia, muito em breve, como quando este mesmo Jesus que veio aqui morrer por nós e subiu, está à direita, está ao lado do nosso Deus, do Pai Celestial, quando ele voltar e nos buscar novamente, ele terá um mundo renovado, pessoas renovadas que realmente o aceitaram, que realmente o aceitam, que realmente entendem o sacrifício dele por nós. E ele vai sim reinar. Ele novamente tomará posse daquilo que foi dele por direito, que um usurpador queria usurpar o trono dele, mas o Deus maravilhoso não permitiu, e nem o nosso Salvador. Ele veio e morreu por nós, assim pagando um alto preço do que já era dele. Então, quando nós entendemos este vivo sacrifício, nós entendemos que nós precisamos estar ao lado e aceitar este sacrifício e aceitar de todo o coração este amor que o nosso Salvador tem por nós. Então, é assim que deve ser. Agora eu vou pedir, José, para ler, para finalizarmos esta questão, Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa linda, né? Que coisa linda! Até quando este mundo, até quando muitas pessoas ficarão sem querer aceitar esta verdade? Só há um mediador entre nós e o Pai, aquele que fez tudo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Só há um. Ele mesmo disse: vocês são meus. Eu os tinha, me roubaram, e eu os comprei novamente com um preço que ninguém comprou, que ninguém irá comprar, com o meu sangue. Como vale a pena nós ficarmos firmes? E olha, a nossa certeza é que cada dia que nós estamos vendo os acontecimentos deste mundo, cada dia as dores, as doenças, os enganos de Satanás, a atrocidade, a maldade, a falta de empatia nas pessoas ao nosso redor, nós estamos vendo que Jesus está voltando. Às vezes, você aí do outro lado, como nós que somos humanos, estamos falando com vocês, às vezes a gente até pensa assim, quer desistir. Será? Será que Jesus voltará? Sim, Jesus irá voltar.
e já não demora mais. Os nossos avós falavam, os nossos pais falavam, e hoje nós vivemos praticamente o fim. Jesus está voltando. Vamos ficar firmes. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, prima. E José, a oitava doutrina desse estudo que fala que Jesus Cristo, ele é Deus e, portanto, é a segunda pessoa da Trindade. Gente, Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, a proposta aqui, que era a intenção, é que os cristãos tivessem forte convicção do entendimento, para que eles entenderem que Jesus Cristo é um mistério de Deus. Nele, né, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Tá? Muitas pessoas estabelecem raciocínios para quererem desqualificar Cristo ou o Espírito Santo, etc. Né? Raciocínios falazes, mas em Cristo estão todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Né? Aqui em Atos, em João capítulo 10, versículo 30, diz assim: eu e o Pai somos um. João 1,1 fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Tá? E em João capítulo 8, versículos 57 e 58, fala assim: antes que Abraão existisse, eu sou. A pré-existência, né, de Jesus Cristo, ele mesmo confessa a pré-existência: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome que Deus se manifestou a Moisés, é um nome especial de Deus. Inclusive, na profecia lá de Isaías, fala assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz e pai da eternidade. Tá? O seu governo é sem fim, ele não tem origem, as suas origens são desde os tempos eternos, é vida original, não derivada. Tá? E a natureza de Cristo, né, é uma natureza, e os anjos de Deus o adorem. Fala em Abreu, o pai fala assim: olha, e os anjos de Deus o adorem, é digno de adoração. Né? 1 João 5, versículo 20, estamos no verdadeiro Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Né? Então, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ele é Deus conosco, e a nossa vida depende dele. Muito obrigada. E para fecharmos o estudo de hoje, Elias, a última doutrina desse estudo fala: o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Fala para a gente um pouquinho, brevemente, por favor. Então, o que nós vemos aqui, tem o Deus Pai, o Deus Filho e também o Deus Espírito Santo. Foram ali as três pessoas, né, na criação do mundo. E hoje nós temos, né, um papel muito importante do Espírito Santo, porque quando Jesus veio a este mundo, ele viveu um tempo, ele morreu, ressuscitou, mas voltou para o céu. Mas quando os discípulos estavam olhando para o céu, vendo Jesus subir, ele frisou e deixou muito bem claro: este mesmo Jesus que está indo, mas voltará do mesmo jeito. Mas fique tranquilo, porque eu vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo. Quer dizer, eles não iriam ficar sozinhos, eles não iriam ficar órfãos, porque havia o Deus ali, o Deus Espírito Santo, que estaria ali com cada pessoa, ajudando e fortalecendo nas caminhadas. Então, hoje, se nós queremos saber de alguma coisa, nós temos que pedir intercessão do Espírito Santo em nossa vida. Porque se nós falarmos por nós mesmos, não sabemos coisa alguma. Então, nós temos que pedir que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo nos ajude
porque sem ele nada podemos fazer. Então nós vemos que Deus maravilhoso nós temos. Ele enviou o seu filho para que morresse por nós. O seu filho veio, morreu, mas voltou para o céu. Aí ele disse, fique tranquilo, porque ainda vocês não vão estar sozinhos, porque eu enviarei para vocês um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, nós somos agraciados. Nós somos privilegiados. Então, Deus ele dá oportunidade a cada momento, a cada dia. Então, meus queridos, vocês que estão ouvindo esta mensagem, não deixa para amanhã. Ouve a voz do Espírito Santo tocar em suas vidas. Se ele falar, não retroceda. Vá. Se ele disse, vá, busque essa verdade. Essa é a verdade. Procure essa verdade. Vá num bairro, na cidade mais perto onde que tem, você vai encontrar essa verdade. Onde o povo ali fala essa verdade. Podemos falar assim, a igreja adventista. Então, Deus, ele tem um povo separado. Todos carecem e todos merecem da salvação. Mas basta que todos nós se achegamos a Cristo. Lília, lê para nós Isaías 30, verso 21. Olha só o que diz esse verso, ele é muito, assim, aconchegante e nos ajuda a compreender, né, a resposta dessa pergunta. Sim. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Então, quando vocês ouvirem esta voz, este é o caminho, andai por ele, quer dizer, você não vai nem para a direita, está indo para a direita ou para a esquerda, mas aí vem o Espírito Santo e fala, este é o caminho, andai por ele. Dê ouvido a esta voz, porque é a voz do Espírito Santo falando com você. Nós estudamos também sobre um assunto, né? Talvez pode-se falar, talvez ainda nesse último estudo, sobre o pecado que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. Por que esse pecado não é perdoado? Porque a pessoa, quando está com Cristo, o Espírito Santo está a cada dia atuando em sua vida. Quando você tenta desviar para a esquerda e o Espírito Santo fala para você e você volta para o caminho de Deus, é porque você está ouvindo a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Mas no momento que você vai assim, que nada, eu faço meu caminho, eu vou para onde eu quero e pronto. Então, não está ouvindo mais a voz do Espírito Santo. Então, meus queridos, nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo em nossa vida. Pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele entendimento, para que nós possamos compreender verdadeiramente esta mensagem, que é a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo nos últimos dias. Amém. Muito obrigada, Elias. E recapitulando, então, as doutrinas que foram estudadas nesse estudo e que serão, semana que vem, estaremos estudando outras doutrinas, como se fosse um resumo realmente de tudo que foi falado nesse seminário do Apocalipse. Então, primeira doutrina, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. Segunda, Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e mediador. Terceira, todo crente ele tem o privilégio de falar com Deus por meio da oração. Quarta, Jesus voltará em glória e majestade para buscar aqueles que comprou com seu sangue e que o aceitaram como seu Salvador. Quinta, os 10 mandamentos, eles conservam a sua vigência e constituem, mediante o poder de Cristo, operando no coração do convertido, a norma de conduta da nova vida em Cristo. Sexta, os mortos estão inconscientes até a ressurreição. Sétima doutrina, Deus o Pai, o Deus verdadeiro e vivo, é a primeira pessoa da Trindade. Oitava, Jesus Cristo é Deus e, portanto, a segunda pessoa da Trindade. E a última desse estudo, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Fecha pra gente, José, o estudo de hoje, por favor. Então, Jesus Cristo comparou as pessoas que ouvem os ensinamentos dele e obedecem como a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha muito sólida, cavou os fundamentos na pedra, jogou concreto e ferro e pá. Quando veio a chuva, quando veio a tempestade, quando os ventos vieram fortes e os rios transbordaram, a tempestade bateu com ímpeto contra aquela casa, mas como ela estava bem alicerçada, ela não caiu.
Mas as pessoas que não se alicerçam mediante as doutrinas de Jesus Cristo é comparado a um homem que edificou sua casa sobre areia. Ele estava confortável lá na madrugada, quando veio a chuva, carregou o alicerce, a casa desabou, ele perdeu tudo, a mulher com raiva separou dele, os filhos morreram e etc. Foi uma desgraça. Quem não construir sobre Jesus Cristo perdeu a vida e vai terminar na miséria, na desgraça, no sofrimento e na tristeza. Portanto, ouça a voz de Deus e ponha a sua vida nos caminhos da obediência e faça a vontade e construa a sua vida no alicerce que Deus estabeleceu. Amém. Eu queria agradecer muito aos professores José, Simone e Elias. Muito obrigada pela participação. E também dos que estiveram no chat, como o João Paulo, o Cristiano, a minha mãe, a Miriam, e o Elvis. E outras pessoas que às vezes não colocam um comentário, né? E a gente não tem como saber. É importante também, gente, que se você assiste essa live, ajuda a compartilhar com algum vizinho, com algum amigo, né? Pega o link, passa um toque aí de WhatsApp para que mais pessoas tenham contato com o Evangelho, porque tem muita gente que nunca ouviu isso. Quando ele ouve, o Espírito Santo fala ao coração dele. Então só basta ele ouvir, tá? Não precisa se entrar no mérito, no critério se a mensagem vai servir ou não. Isso aí é obra de Deus, tá? E de pregar o Evangelho. Você passa a mensagem e deixa Deus falar ao coração das pessoas. Em especial, esse estudo está bem resumido de todas as outras lives e estudos que nós tivemos. Então, compartilhe, deixe aquele like e, se Deus permitir, estaremos aqui no próximo sábado para mais um estudo e o último dessa série. E estaremos começando uma nova série, que isso é surpresa, vou falar só no sábado que vem. Que Deus te abençoe, tenham todos um feliz sábado, uma boa semana e até mais, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Tchau. Sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau.